Oi, gente! Estamos aqui para mais uma gravação do podcast do Lado da Lá. Então é muito importante que você ative o sininho para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe, manda para amiga, para tia, para todo mundo, para que esse projeto venha crescer, o nome de Deus venha ser glorificado e a gente possa alcançar muitas almas para Jesus. E eu queria deixar o meu agradecimento ao pastor Leonardo Salha, a pastora Cássia, pela oportunidade da gente estar gravando aqui tantos testemunhos impactantes no Congresso Liberta Brasil. E eu tô com ele, que tem impactado essa geração através da sua voz, Paulo Neto. Oh, meu Deus do céu, que honra. Prazer ter você aqui com a gente, dividindo um pouquinho da sua história. Amém. Obrigado. Prazer imenso, obrigado pelo convite. Ai, muito obrigada. Olha, conta pra gente como que foi, né, sua trajetória, você veio de um lar cristão, como que foi seu encontro com Jesus? Então, eu venho de um lar cristão, meus pais pastores, então eu sou assim muito próximo à igreja, às coisas de Deus. Sim. Sempre fui. Então, assim, mas o meu encontro verdadeiro com Jesus foi aos 6 anos de idade. Foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Uau. Então eu pude experimentar verdadeiramente o que é o Espírito Santo, o que é a presença de Deus de verdade, sabe? Então esse foi o meu verdadeiro encontro, sabe? Quando você se encontra de verdade com Jesus e fala, cara, é isso que eu quero pra minha vida, eu não quero me afastar disso nunca mais. Foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Uau, e você sabe descrever a sensação que você teve nesse dia? Eu sei que é muito difícil, né, descrever, que é uma coisa muito forte, muito íntima, mas você teria alguma sensação para você mostrar para as pessoas? Cara, eu não tenho palavras para descrever, porque assim, eu era uma criança, com 6 aninhos de idade, e o batismo é o seguinte, ele é com entendimento, sabe? Você não vai ser, o Espírito Santo não vai te batizar sem que você entenda o que está acontecendo. E assim, eu já via muitas pessoas, assim como meus pais, sou de uma igreja pentecostal, nascido e criado num lar muito pentecostal, então eu via as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e eu pedia a Deus, mesmo criança, eu pedia a Deus, pô, me batiza também. Uau. Falava do meu jeito, sabe, de criança, pô, me batiza, quero ser batizado. Todo mundo falando em língua estranha, eu não falo uma língua estranha. Com 6 anos? Com 6 anos, eu não me conformava em não ser batizado. Então, com 6 anos, minha mãe não acreditava porque eu gostava muito de ver os DVD de pregação. Sim. E ficava imitando, a língua estranha dos pregadores. Aí minha mãe não acreditou, para de palhaçada, menina. Para. E eu chorando, falando em língua estranha, falando em língua estranha, mandando parar. Minha avó, né, que já dorme no Senhor, ela veio falar com a minha mãe, falou, o que está acontecendo, você está brigando com ele? Aí ela falou, ouve aqui, bota o ouvido aqui. Quando ela ouviu, ela saiu falando em língua estranha também, porque o Espírito testificou que eu realmente tinha sido batizado com o Espírito Santo. Uau, glória a Deus, que forte. E conta pra gente, né, durante essa trajetória, com certeza você passou por alguns momentos difíceis, de adolescente, né? Algum momento desses te impactou, desfaleceu a sua fé? Então, um momento assim que foi muito difícil para mim, muito difícil, como eu falei agora da minha avó, foi a perda dela. Sim. Foi porque assim, minha avó era minha segunda mãe, cara. Minha avó, tipo, conselhos, tudo que eu precisava eu poderia chegar para ela e falar. Eu conversava muito abertamente com a minha avó. Sim. A gente tinha não só uma relação de vó e neto, né? Uma relação de amigos, sabe? Eu sabia que eu poderia contar com a minha avó, sabia que eu poderia falar as coisas para ela não ia me criticar, me julgar, nada. Ela ia me ouvir, me abraçar. Então, perder ela foi um momento muito difícil. E a experiência que eu tive com Deus através disso foi eu ter que cantar no dia da morte dela. Uau. E aí, você quem decide. Você decide no momento do luto, você adora ou você se prostra, né? E eu me lembro de Davi, quando Davi perdeu o seu filho. Quando Davi perde o filho dele, Davi, ele fala, não, eu decido adorar. Uau. Mesmo no meio do luto, eu vou adorar. Então, o Espírito Santo me deu força para não desistir. Mesmo com a perda, mesmo com a dor da perda, mesmo com a dor do luto, eu não desisti, fui adorar. Isso foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus. Glória a Deus. Hoje, né, mesmo as pessoas que são cristãs, estão na igreja, vivem momentos difíceis, momentos de dificuldade, qual seria o seu conselho para essas pessoas?
meu conselho é não desistam, porque as dificuldades, elas sempre vão aparecer no meio do caminho. A gente sempre vai ter momentos de dor. Sempre vai acontecer. A Bíblia diz já, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a gente sempre vai ter um momento triste. Sempre vai ter. Sempre vai ter o dia de aflição. Sempre, o dia mal chega para todo mundo, independente se é rico, pobre, negro, branco, não interessa. Alto, baixo, gordo, magro, não interessa. Todo mundo vai ter um dia mal. Só que a gente precisa lembrar que Deus está do nosso lado até no dia mal. Ele não nos deixa sozinhos. Amém. E como que foi ministrar, né? Começar o seu ministério do louvor, sua primeira apresentação, como foi? Conta pra gente. Então, eu comecei a ministrar com essa idade aí, 6 anos de idade, Meu por aí. Deus, gente, muito jovem. Muito novo, né? Criancinha. Então, hoje você tá com quantos anos mesmo? 19. Olha. 19. Então, mais da metade da minha vida foi no altar, né? Então, eu comecei muito novo, comecei a cantar na minha igreja, e ali começavam a aparecer os convites para as igrejas da região, as igrejas de pertinho, perto da minha casa, onde eu morava. E aí eu fui indo nos convites, e de convite chamam convite, sabe? As pessoas, nossa, uma criança que canta, Uau. Criança que tem unção, nossa, tipo diferente. Então, me chamavam, eu ia para ciclo de oração, ia para tarde da bênção, tudo que é evento que você imagina, tudo que é tipo de evento que você imaginar, eu já fui. E assim, esse foi o início do meu ministério. Foi um processo bem difícil, já ouvi muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. Sim. Sabe? Gente falando, quero ver vocês adorar quando ele crescer. Ele pequenininho, isso aí já é fácil adorar. Tipo, invalidando a unção de Deus na minha vida, né? Achando que o pessoal só adorava porque era bonitinho, que era uma criancinha. Mas em algum momento você se abalava com esses comentários? Não ligava porque nem prestava atenção, porque era uma criança, sabe? Então, pra mim, que falavam, deixavam de falar, não... Então, assim, foi muito difícil pros meus pais, sabe? Eles sentiram realmente muito, sabe? Palavras de pessoas ruins, né, cara? Porque... Por que você fala isso de uma criança? O próprio inimigo, né? Usando, né? Capeta, não é possível. Porque assim, cara, eu aprendi o seguinte, minha amiga, que Satanás ele não vem pessoalmente, ele manda seus filhos, né? Verdade. E aí tem gente que empresta a boca pra ele, fala besteira. E assim, pra uma criança, o que mais mexe com a minha mente hoje, não antes, mas hoje, é que como é que você vai falar isso pro filho dos outros, pra uma criança? Verdade. Sabe, não tem sentido. Então, eu ouvia isso e não ligava, mas meus pais ficavam muito chateados. Ficavam muito, mas graças a Deus a gente venceu isso e estamos seguindo, continue no caminho do Senhor. E você tem algum hábito, algum devocional que você faz diário, assim, que você possa contar pra gente? Como que é a sua intimidade com Deus? Então, os meus devocionais sempre, eu busco um texto, sabe? Busco um texto bíblico. E depois desse texto eu procuro uma canção que combine, sabe, com aquilo que eu li. Aí às vezes eu pesquiso o texto, sabe? Música, aí coloco o versículo. A primeira frase do versículo. Aí acho uma música, esses dias mesmo eu li sobre segundo a Coríntios 4:6. Deus, ao invés de me mostrar uma música no YouTube, Deus me deu uma música. Uau, sabe? Glória a Deus. Então, que aí estava falando sobre o brilho da glória na face de Jesus. O que acontece? Moisés, ele desceu do Sinai com o rosto brilhando. E as pessoas, quando viam a glória de Deus, morreriam. Deus disse para ele assim, você não pode ver a minha glória, você não pode ver minha face, porque se você ver minha face, você vai morrer. Mas quando a graça veio, a Bíblia diz que nós podemos ver a glória de Deus, em 2 Coríntios 4:6, nós podemos ver a glória de Deus através da face de Jesus, ou seja, a graça nos possibilita ver a glória de Deus através da face de Jesus. Que forte! E como é para você, né, ser uma inspiração para essa geração de voz? Como que tem sido esses momentos, assim, quando Deus te levantou, né, colocou você mesmo ao altar e à vista de todos? Sim, eu tenho uma gratidão muito grande a Jesus, porque tem tanta gente melhor, tanta gente mais capacitada do que eu, e eu não tenho o que fazer, ele decidiu me escolher. Amém. Sabe, foi uma decisão dele,
Eu não pedi a Deus para ser o que eu sou, eu só queria ser usado. Amém. Só isso. Não pedi a Deus por mídia, não pedi a Deus por fama, não pedi a Deus por reconhecimento de ninguém. Só pedi para que Ele me usasse da forma que Ele queria me usar. Então, assim, eu vejo a fama, né, essas coisas assim, como algo bom, por um lado, mas também algo muito difícil de administrar. Sim. Você precisa ter muito pezinho no chão, precisa ter muita cabeça no lugar, porque Satanás quer usar isso também, sabe, como artimanha para fazer você perder o foco e achar que, porque as pessoas estão gritando o seu nome. Igual ali, quando eu peguei o microfone, a criança gritou, Paulo Neto, te amo, sabe? Então, assim, Satanás tenta usar essas coisas para tirar a gente do foco. Não que a criança foi usada por Satanás, não é isso. Nem que as pessoas que gritam, nem que as pessoas que querem um abraço, querem uma foto, são usadas. Não é isso. O que eu estou dizendo é que Satanás tenta usar isso, mudar o contexto e colocar como se a glória fosse sua, como se é o seu nome que está sendo exaltado. E muita gente acredita nisso, por isso cai. É verdade. Entendeu? Então você precisa muito ter a cabeça no lugar para manter a humildade, manter o pezinho no chão, a simplicidade, porque é assim que Deus vai sempre honrar. Amém. E qual que é o louvor da sua vida? Assim, um louvor que impactou a sua história, um louvor que todas as vezes que você vai dormir, você lembra desse louvor. Qual seria? Que tem tantos, né? Tantos. O louvor assim, que mudou a minha vida foi Tua Presença, né? O louvor que mudou assim, o rumo do meu ministério foi Tua Presença. Então, é um louvor que não tem como. Um louvor que, eu posso dizer isso, o louvor que matou a minha fome na pandemia. Uau, glória a Deus. E é eu lindo demais. Recebendo lá do YouTube todo mês, que as pessoas estavam ouvindo, recebendo, sendo abençoado. Então foi assim, eu tenho muita gratidão a Deus por esse louvor, porque foi através disso que Deus alavancou meu ministério, me levou para outro nível. Então, eu sou muito grato a Deus por esse louvor, e esse é o louvor da minha vida, sem dúvida nenhuma. E da onde veio a inspiração dele? A inspiração dele veio, assim, ele não é uma composição minha, a composição do Samuel Messias, mas ele me conta que ele chegou do culto e ele estava num momento, assim, de oração, um momento de devocional. Sim. Assim como, para mim, as minhas músicas também sempre vêm no momento de devocional, é incrível. Sim. Então, eu não tenho um horário certo para fazer devocional. Meu devocional sempre é ou madrugada, ou quando eu acordo, não tem hora, sabe? A hora que eu entrar no quarto e falei, poxa, vamos lá, tô com tempo livre aqui. Aí eu arrumo esse tempinho e vou fazer meu devocional. Então, ele falou que no momento do devocional, ele falou que fluiu, sabe? O louvor desceu mesmo do céu pro coração dele, simplesmente fluiu. E ele só colocou o gravadorzinho para gravar e me mandou a música. Uau, glória a Deus. Porque todas as vezes que a gente canta, né, um louvor, assim, realmente, às vezes quem inspira, né, pra música, mas quem canta é que leva a presença de Deus, né? Isso aí, né? Mas, Paulo Neto, canta um pedacinho dela pra gente, que será uma honra a gente estar ouvindo aqui no podcast do Lado da Lá, esse louvor abençoado. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença. Oh, que honra, né, gente? Maravilhoso. Honra minha. Paulo Neto, qual seria o conselho que você daria para essa geração que está começando a buscar a presença de Deus, louvar, né? Tentando avançar no ministério dela, mas ainda tem um medo? Sim. Não desista do seu chamado por nada. Eu estava esses dias lendo um texto sobre o seguinte, que Pedro ele andou sobre o mar e a Bíblia diz que sentindo medo ele afundou. O problema não é quando você sente medo, porque sentir medo é normal. Né? E o medo ele é um ótimo, eu falo isso, o medo ele é um ótimo protetor. Você ensina o seu filho a não brincar com fogo, você ensina o seu filho a não pular na piscina, que ele pode se afogar, não brincar com fogo, ele pode se queimar, não ir
num lugar alto, porque ele pode cair. Então, o medo, ele é um bom protetor. Ele protege bem. Só que o problema não é quando o medo te protege, o problema é quando o medo te paralisa. Quando o medo deixa de ser um protetor e se torna um paralisante. Então, hoje, eu quero deixar essa palavra para você que tem um ministério, que está iniciando seu ministério e quer avançar no Senhor. Foque em Jesus e não tenha medo. Porque o medo, ele vai paralisar você e, como aconteceu com Pedro, vai fazer você afundar. Se você quer subir, se você quer crescer, se você quer avançar, vença o seu medo. Aprenda isso. Você precisa vencer o seu medo para que assim as portas se abram, as portas do ministério, as portas da sua carreira se abram para você. Deus tem coisa muito grande para a sua vida e eu desejo que você cresça, que você avance, porque se você crescer, você não vai ser meu concorrente, porque a gente não tem concorrente, a gente tem amigo de altar. Amém. Então, a gente vai se encontrar um dia em nome de Jesus, com o ministério, somando para o reino de Deus, para o nome do Senhor ser propagado sempre. Amém, glória a Deus. E qual seria um versículo da sua vida? O versículo da minha vida, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o versículo da minha vida porque eu só estou vivo por causa desse texto. Porque isso aconteceu. Porque Jesus morreu por causa disso que eu estou aqui. Amém, glória a Deus. Muito obrigada por dividir o seu testemunho com a gente. Que Deus possa te abençoar cada dia mais, te capacitando, né, para trazer mais e mais louvores abençoados para a gente, através da sua voz, tocar, né, nessa geração, para que muitas pessoas também venham conhecer Jesus. Amém. E canta mais um pouquinho pra gente. Vamos lá. Vou cantar aí uma que eu cantei, que eu não gravei, mas eu escrevi. Eu amo essa música. Eu estou sentindo correntes caindo e o céu se abrindo. Isso é um sinal de que Jesus está agindo. Jesus está agindo. Uau, maravilhoso! Muito obrigada, Paulo Neto, pela entrevista. É uma honra estar aqui com você. Amém. Venha mais vezes contar testemunhos pra gente. Pode deixar. Acontecer algum testemunho, já vem no podcast Amém. do Lado da Lá. Por favor, obrigado. Deus abençoe todo mundo aí, galera daqui da equipe do podcast, Amém. do Lado da Lá. Honra muito grande. Obrigado pelo convite, pela honra de participar com vocês. A honra é toda nossa. E pode ter certeza que eu vou voltar sim. Eu tô esperando, viu? Pode ter certeza. Estou aqui, em breve. Gente, curtam, compartilhem, manda pra amiga, pra tia, pro cachorro, pra todo mundo, para que o nome de Deus venha a ser glorificado e a gente possa alcançar muitas almas para Jesus através dos testemunhos. Tchau!